Bom dia, como vão todos vocês? Bom dia, vamos entrando, tá na hora de começar. É com muita alegria que hoje damos início à nossa primeira palestra da série Ensino no Japão, cujo tema vai ser a história de ensino no Japão, que vai abordar a história desde lá da chegada da escrita chinesa no Japão até o ensino no período pós-guerra. Posso dizer que é muito bom rever alguns rostinhos conhecidos aqui, então realmente nossa turma, né, 2021, também tem gente da nossa turma 2020, acho que tá bem legal, e também muito bom ver pessoas novas, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vi aqui, fiquei perguntando aí, enchendo o saco de vocês, perguntando de onde vocês são, e gente, tem gente de todo lugar do Brasil, então gente do Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Minas, São Paulo, tanta gente, tem gente do Japão, Estados Unidos, bem-vindos aí, que legal que a gente está conseguindo expandir e trazer tanta gente e também levar esse assunto que é um assunto bem gostoso, né, de trabalhar, de falar sobre, que é sobre o ensino, né? E aí quem gosta da cultura japonesa vai se identificar porque aí eu ensino japonês. Então, muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Bem, meu nome é Gabriela Hilário, alguns já me conhecem, outros não, então muito prazer. Eu faço parte da equipe da Abrademe, que é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações. É uma das realizadoras deste projeto, em parceria com a Associação Cultural MIE. A gente também conta com o apoio da Fundação Japão, Centro Brasileiro de Língua Japonesa, e também com a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Essa palestra de hoje será apresentada pelo professor Noriyuki Sato, que muitos de vocês, se não todos, já conhecem. Ele é formado em jornalismo pela USP, também é autor dos livros de História do Japão em Mangá, Banzai, História da Imigração Japonesa no Brasil, entre outros, né? O professor ele foi bolsista da JICA na Universidade de Kanazawa em 2014, ministrou também palestras em universidades, museus em 2016, 2019. Ele também é o nosso presidente, ele é presidente não do Brasil, mas o presidente da Abrademe. Ele também é o editor do site da culturajaponesa.com.br, visitem lá o site. Também escreve artigos para revistas, tanto em português quanto em japonês. E ele também é um dos professores autores do curso de História do Japão, que é um curso anual da Abrademe, que atualmente ocorre no primeiro semestre de cada ano. Então, a edição de 2021 já finalizou, mas em 2022 tem mais. Então, se você não teve a oportunidade de participar de uma das nossas edições anteriores, está convidadíssimo para a próxima, que vai acontecer em 2022. Bem, vocês viram que eu falo bastante, né? Então vamos começar. Mas antes, alguns avisos técnicos, ok? Essa palestra ela será dividida em 3 partes. Então, primeiro tem a parte de exposição, que é feita pelo professor, então ele vai fazer toda a exposição do conteúdo. Nós também teremos um pequeno intervalo de 5 minutos só para esticar as pernas, só para dar uma respirada, porque é muito assunto. E depois do intervalo a gente volta com um breve momento para esclarecer algumas dúvidas, ok? Como o tempo é limitado, a gente não vai conseguir esclarecer todas as dúvidas, apenas algumas dúvidas, ok? Bem, durante a palestra também todo mundo vai ficar com o microfone no mudo para que a gente não tenha nenhuma interrupção no decorrer. Porém, todo mundo tem acesso ao chat. Por lá, todo mundo consegue fazer as perguntas, também fazer comentários, então já tem altos papos rolando lá, então fiquem atentos ali ao chat. Para acessar o chat, se você ainda não encontrou, se você estiver no computador, você vai ver que tem um botãozinho ali embaixo. Se não estiver aparecendo, é só passar o mouse na tela, que aí tem um botãozinho chat. Então você pode clicar e ele vai aparecer, ok? Se você estiver no celular, então você coloca o dedo na tela do celular e também vai aparecer o botãozinho do chat. Além disso, viu que perguntaram isso no chat, então já esclarecendo, essa palestra sim será gravada, então no começo eu acho que para alguns apareceu já o aviso da palestra está sendo gravada. Bem,
ela está sendo gravada para ser disponibilizada depois. Então, no decorrer da semana, em algum momento, a gente vai disponibilizar através dos nossos canais, dos canais da Abradem. E aproveitando, se você ainda não conhece a Abradem, entre lá no nosso site, abradem.com. Lá tem nossa página, lá tem os nossos projetos passados, futuros. Então, conheça lá um pouquinho mais da história da Abradem, que é uma história já bem longa, ok? E bem, caso surjam dúvidas técnicas, vocês também podem entrar em contato com o Felipe. Então, o Felipe está aí no chat conversando com vocês. Ele também faz parte da nossa equipe, ele é o nosso responsável técnico. Ok? Pronto, acabei. Recados dados. Agora eu passo a palavra para o professor Sato. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Minasan, ohayou gozaimasu. É um imenso prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que eu gosto bastante, que me desperta bastante curiosidade, que é a história do ensino do Japão. Eu acho que para quem já assistiu o nosso curso de História do Japão, vai perceber que algumas dessas informações já estavam no nosso curso original, só que fragmentado em diversas partes, né? E agora os assuntos estão agrupados e também tem informações novas que não foram falados durante as aulas, né? Então vamos lá, então começar a nossa viagem pela história, pela longa história do ensino no Japão. Então vamos lá. Bom, para vocês que assistiram à abertura das Olimpíadas, vocês viram isso, né? É pictograma. Então, nas Olimpíadas de Tóquio, o Japão inventou, em 1964, os pictogramas, que são esses desenhos de atividades esportivas, né, que fazem parte dos jogos e que, assim, desta forma, puderam ser vistos e compreendidos por pessoas do mundo inteiro que compareceram àqueles jogos, né? Então, a partir de então, a partir de 1964, o mundo inteiro passou a utilizar os pictogramas nos Jogos Olímpicos e também nos Jogos Pan-Americanos. Esse também vocês conhecem, aliás, vocês conhecem mais do que eu, os emoji, né? Também é uma invenção japonesa. Um japonês inventou em 1999 para comunicação na internet. Agora, nós temos aqui pictogramas, né, muito antigos, que o Japão realmente é bom nessas coisas. Aqui nós temos aqui um doutaku, que é um sino, né, normalmente utilizado, dizem que foi utilizado em rituais religiosos, né, que foi feito no ano 4 séculos antes de Cristo, até o século 13 depois de Cristo. E nesse sino nós vemos aqui alguns pictogramas, né? Tem uma tartaruga, aqui tem alguns animais, né? Tem alguns seres aqui fazendo caça. Então, esses também são uma forma de comunicação, né? E provavelmente dava para ser entendido, né? Por todo o Japão, assim como nós hoje ainda conseguimos entender o que eles estavam mostrando aqui, né? Então, esses são os pictogramas. Aqui a gente percebe que ainda não tem nada escrito como ideogramas, como letras, né? Mas tem os desenhos que são os pictogramas. Esses dotaku foram encontrados no Japão inteiro, né? E os desenhos variam conforme o sino, né? Os desenhos são diferentes, os pictogramas são diferentes, né? Mas então era uma forma de comunicação, né? Esse é do período Kofun, que vai de 300 até 538, e especificamente esse espelho, aliás, é o verso do espelho, né? Consta que dois mensageiros saíram de um reino onde hoje fica a Coreia, onde hoje está a Coreia, né? Do reino antigo, e chegou ao Japão no ano de 503 depois de Cristo. Ele levou mensagem e levou alguns objetos de presente, né? E por que eu sei disso? Porque está escrito aqui, né, com ideograma chinês,
chinês arcaico, né? Não é o mandarim utilizado hoje, mas dá para se entender de que esse espelho foi entregue, né, por mensageiros, por dois mensageiros num reino no Japão, né? Esses espelhos foram encontrados em todo o Japão, né? Mas a maioria não tem essa parte escrita, né? Só apenas os desenhos estão lá. Mas isso significa que nesse período já existia pessoas no Japão que conseguiam entender o chinês, né? Então, talvez o rei daquele local ou ele tinha algum funcionário que conseguia fazer essa tradução para ele, né? Porque o Japão em si já utilizava um idioma que é o japonês, que era só falado, não existia nada escrito, não tem nada a ver com o chinês, é um idioma japonês próprio, né? E a parte escrita, então, é o chinês, né? Então, tinha dois idiomas, um falado e outro escrito que não era da mesma linha, né? No período Asuka, 538 a 710, é quando entra o budismo no Japão. E o budismo entra para a classe nobre, dos nobres, né? Os aristocratas se tornam budistas, né? Então, o príncipe Shotoku construiu esse templo Horyuji no ano de 607 depois de Cristo e constrói como uma escola do budismo, né? Esse budismo desta época é um budismo mais sofisticado. Então, não era o budismo popular que nós temos hoje. Então, só atendia os aristocratas, as famílias dos nobres, e eles, então, tinham que ler bastante, né? Porque todas as sutras e todos os ensinamentos estavam escritos em chinês, né? Aliás, é só o kanji, né? Então, eles precisavam estudar bastante. Então, essa escola de budismo foi feita para esta finalidade. É provavelmente a escola mais antiga que se tem notícia no Japão. No ano de 712, a imperatriz Genmei encomendou um livro para registrar a história do Japão e a origem divina de sua família. Livros de história parcial, né, já haviam nessa época e, se procurou se compilar todas as histórias que estavam dispersas num livro só, que é esse Kojiki, né? Só que esses pesquisadores foram além, né? Eles viajaram pelo Japão naquela época e coletaram lendas e também histórias, né, reais de vários lugares e compilaram e colocaram nesse livro. Então é interessante porque constam lendas, né? Inclusive a explicação da origem divina do Japão está nesse livro, no Kojiki. E esse livro foi escrito em chinês, porque não havia a escrita japonesa. Então, o Japão inteiro falava japonês, né? E na hora de registrar em forma de livro ou em forma de documento, eles utilizavam a grafia, os caracteres chineses. São duas coisas separadas, né, e que caminhavam paralelamente. Mas, evidentemente, nesta época, é só uma classe, uma minoria que sabia o chinês, escrever chinês, né? 8 anos depois, foi feito um outro livro com algumas atualizações, que é o Nihongi ou Nihon Shoki. Mas, basicamente, para nós, é um livro antigo que fala da história do Japão e conta a origem mitológica do Japão. No período Nara, surgiu essa compilação de 4.500 poemas que foram escritos durante muito tempo, né? A compilação ocorreu no ano de 759. Esses poemas é interessante porque estão escritos em chinês, né? Como aquele livro de história, né? Só que aqui aparecem o chamado kana, né? Aquele hiragana. Só que aqui o manhô kana não é exatamente esse kana que a gente conhece hoje. São os mesmos kanjis, só que utilizados sem a função de ideograma. Ele apenas é sonoro, né? Então, para dar o som, né, da fala japonesa. Em algumas palavras, por exemplo, em alguns nomes de locais, né? Então tinha um som, né, próprio, e eles procuram adaptar na grafia chinesa, né? No período Heian, existiram vários livros e ficou famoso o Genji Monogatari, que é um romance escrito
por uma mulher, Murasaki Shikibu, no ano de 1021. Né? E aqui a gente percebe que, nesse livro, ela coloca o japonês falado em forma escrita. Né? Então, ela mistura alguns kanjis, mas a maior parte é o kanji deformado, ou seja, o hiragana, né? Que já existe aqui, e ela utiliza para fazer esse livro. Mas existiram outros livros naquela época, mas esse ficou mais famoso. No período Kamakura, existe, como os samurais estão no governo, os samurais estão mandando, então os samurais passam a estudar. Então, existe uma educação própria para a classe dos samurais, que inclui a prática de artes marciais, principalmente arco e flecha, né? A cavalaria, por exemplo, foi incluído nesta época na educação de samurais. As escolas são locais, não tem uma ligação entre uma escola e outra, né? Cada domínio tinha ali a sua escola, e os professores, e também haviam professores particulares contratados pelas famílias mais ricas para educar seus filhos. No período Sengoku, é o período em que havia guerra em todo o Japão, né? Então não havia sossego, era guerra o tempo todo. Nesse período, tem a difusão do budismo simplificado, que é o budismo que nós conhecemos. Praticamente todas as igrejas, os templos budistas que existem hoje, são dessa linhagem simplificada. Todos os que estão aqui no Brasil, todas essas linhas, são desse período para cá. Né? Os anteriores não vieram para o Brasil. Então, esse budismo simplificado, o que seria isso? O que seria o de budismo simplificado? É o budismo é que você não é mais obrigado a decorar todas aquelas sutras. Você não precisa ler aquelas sutras. Apenas você se identifica dentro do contexto, repetindo algumas frases essenciais, né? E você já está praticando o budismo. Então, por exemplo, você faz meditação e já está praticando o budismo. Então, são simplificações, né? Onde mantém a essência, mas já não precisa mais decorar tanta coisa, você não precisa saber ler o chinês. Então, isso muda bastante, né? E outro, a população comum também passa a se interessar em aprender a ler e escrever à medida que surgem também publicações, livros. Né? Então, as pessoas têm esses livros, geralmente eram desenhados, eram ilustrados. Né? Então, as pessoas passam a ter mais interesse em aprender a ler e escrever. Né? E aqui surge uma figura chamada aprendiz de monge. Geralmente são aqueles jovens, né, que querem ser budistas, né, querem praticar o budismo, ser monge. Então ele passa a entrar em templos, né? Ainda não existem exatamente escolas, mas esses templos aceitam esses aprendizes, né, como trabalham como ajudante, e depois eles acabam também aprendendo o budismo. E aqui, é lógico, para ser monge, ele também aprende o chinês, né? Aprende algumas coisas essenciais para poder ser monge. No Japão, nós temos algumas coisas antigas, né? Que se mantêm até hoje, e eu acho que influencia bastante em termos de educação. Um deles é a noção de Minarai. Minarai é o aprendiz que aprende olhando. Né? Então, é aquele aprendiz que, por exemplo, num templo budista, é aquele cara que senta atrás do monge principal fazendo uma oração, né? Ou senta do lado, né? E fica olhando o que ele está fazendo, né? Observando e aprendendo olhando. Né? Então, não é que o monge vai virar para ele e explicar as coisas. Não, ele simplesmente vai fazendo a rotina do dia a dia dele e o aprendiz vai pacientemente, né? Absorvendo aquele conhecimento, né? Agora, aí surge aquela questão da hierarquia, né? Que a gente chama de senpai e kohai, né? O, o que está há mais tempo é o senpai, né? O de baixo que entrou depois é o kohai, né? O senpai sempre deve ser um exemplo, né? Então ele tem que fazer tudo direitinho, tudo muito certinho, porque
quem está atrás dele, né, o Kohai, vai acabar fazendo errado se ele fizer errado, né? Então, ele tem essa responsabilidade de fazer tudo certinho. Então, essa noção de senpai e kohai acontece por causa disso, né? Até hoje se respeita, né? Você termina, por exemplo, um colégio, né? Então você sabe que aquele cara que estava um ano na frente é o seu senpai, né? E você sempre vai ser kohai, né? Então você sempre está atrás dele, né? Então essa noção, né, que surge já nessa época. Aí tem também o tenarai, que é aquele que aprendiz que aprende fazendo. Por exemplo, caligrafia, né? Então, você aprende você mesmo pegando no pincel e fazendo o que o mestre está mostrando e você aprende fazendo. Não é exatamente o que ele está ensinando, mas ele está fazendo e você está lá fazendo junto, né? O mesmo acontece com o artesanato, né? Quem fabrica vasos, por exemplo, aqueles vasos finos, né? Então, o senpai, ou então o mestre, está fazendo aquele vaso e você está ali do lado tentando fazer igual, né? Então, esse o tenarai é o cara que aprende fazendo. E aqui tem uma noção bastante interessante que é própria da cultura japonesa, que é o iemoto, né? Iemoto. Ie é casa, né? Então, é a casa principal, né? Então, quando você tem qualquer arte, né? Principalmente a arte ou artes marciais também, onde você tem um ensinamento, né? Um conhecimento acumulado através do tempo. Então, você tem sempre o iemoto, que é a casa principal, né? Então, essa casa principal é, é que mantém a tradição, né? Então, o iemoto é a família que carrega o nome da linhagem, né? De quem criou, basicamente, essa arte, né? Ou aperfeiçoou essa arte. E aí você tem vários discípulos, né? Embaixo e vários outros senpai e kohai, então você tem uma hierarquia, uma pirâmide, né? Mas no topo da pirâmide sempre é a mesma família. Então, por que que acontece isso? É para manter essa tradição, né? Para não mudar a criação original, então se mantém o iemoto. Principalmente isso aí é visível, por exemplo, em Ikebana, ou cerimônia do chá, onde você tem um iemoto no topo da pirâmide, e esse iemoto, essa pessoa que representa essa casa, é sempre dessa família. Então, você pode ter discípulos de muita qualidade, né? Com muita noção, mas ele não é Iemoto, né? O Iemoto é sempre da mesma família. Então, quando esse Iemoto não tem filho, por exemplo, né? Então esse é costume, né? Você adotar algum desses discípulos, né? Como substituto, né? Para continuar a família, ele até herda o sobrenome da família, né? E continua então sendo o Iemoto. Então mantém essa tradição e isso é uma forma desse ensinamento não mudar, para continuar sendo sempre da mesma forma, realizado da mesma maneira. Essa é uma característica muito do Japão, né? Você vai ver isso no teatro, em artes marciais também, essa característica. Bom, essa é uma exceção, né? No ano de 1581, foi construído um seminário católico no Japão, né? Então, aqui está escrito seminário em Azuchi, é uma cidade, né? É a principal fortaleza do Reino do Japão. E esse era uma escola, né, para católicos, né, para filhos de daimyos. Dentro dessa igreja, né, era um misto entre o Japão e o Ocidente, né, e os participantes sentavam, os alunos sentavam no chão, né, e tem todo um dia inteiro de aulas, e era um internato. Por isso que tem um futon lá atrás, né? Um monte de futon aqui atrás, e esse local também era utilizado como dormitório para esses alunos. Então, esses alunos vinham de longe, né? De vários locais, e os daimyos católicos, então, mandavam seus filhos para terem um aprendizado cristão. Eu consegui encontrar a grade de horário, né, de aulas do dia inteiro, né, da programação dos alunos, e eles acordavam 4h30 e tinha uma série de atividades, né, mas tinha aulas de latim,
né? E tinha aula de japonês. E olha, 3 horas de aula de japonês por dia não era pouca coisa, né? Tinha aula de música, tinha aula de latim de novo, aí tinha Ave Maria, reza, né? A gente pode perceber aqui que é interessante, né? Não tem uma aula de religião mesmo, né? Mas tem conversa com professores, provavelmente é nessa hora que se transmite a religião, né? E o resto são atividades comuns de uma escola. Então, é a primeira experiência com escola no estilo ocidental que tem no Japão, né? Mas isso acaba não influenciando nada, porque são poucos alunos, só tinha 20 alunos nessa escola, e essa escola depois é incendiada, né, 2 anos depois. Existiu também uma outra escola em Kyoto, onde depois esses alunos são transferidos, mas essa escola também não dura muito tempo. Então, realmente são poucos os alunos que passaram por essa influência e acaba não influenciando em nada no ensino no Japão. No período Edo, que vai de 1603 até 1868, são fundadas escolas oficiais do governo do Shogun Tokugawa. Essas escolas oficiais ficavam nos feudos, né? Então, os daimyos mantinham essas escolas em diversas localidades e era obrigatório para filhos de samurais cursarem essas escolas. Mas eram escolas pagas, né? E não eram baratas também, né? Mas os samurais achavam que tinha que ter esse conhecimento, essa cultura, para poder evoluir dentro da hierarquia do samurai. Então, eles matriculavam seus filhos aí. No ensinamento, o ensinamento era baseado no confucionismo antigo, né, com ênfase na ordem social, respeito por superiores, aquela questão da hierarquia, né? E tinha seus deveres, rituais e cerimônias que são importantes dentro desse raciocínio, né, para manter a tradição. A função era preparar funcionários públicos. Até esta época, todos os funcionários públicos são filhos da nobreza, são filhos, nesse caso, de samurais, né, que são a nobreza naquele período, né? Então, eles são preparados para trabalhar como funcionários públicos. Então, são vários aprendizados, por exemplo, contabilidade, né? Escrituração, maneira de preparar documentos. Então, são diversos aspectos e eles aprendem, então, nessas escolas, né? Mais tarde, né, mais no final do período Edo, passou a ensinar organização militar e navegação, né? Nesse período Edo, foi um período de bastante paz, né, não houve guerras. Então, essa preocupação militar só começa quando começa a ter uma ameaça, né, do Ocidente, né, ameaça dos países ocidentais invadirem o Japão. Até então não havia essa preocupação. Existiram também o Juku, que são escolas particulares, né? Aqui, no caso, são aulas com mestres em áreas específicas. Então, aqui, um sujeito mais famoso, né, ou pode ser um escritor de um livro que se torna famoso, ou um estudioso de uma determinada ciência, ou então de artes marciais, e é uma pessoa mais conhecida, então ele consegue abrir uma escola particular, né, paga, né, e tem muitos alunos. São pessoas que querem aprender com ele o conhecimento que ele tem, né? Então, no caso de samurais, então artes marciais, samurais e profissões artesanais, né? Como eu tinha falado, a arte de fazer vasos ou então a arte de produzir papéis, né? Fabricar papéis. Então, eram profissões artesanais e esses eram aprendidos nesses jukus especializados. A pessoa se matriculava numa escola que ele realmente ele quer, né? Era específico, né, desses ensinamentos e dependia bastante, claro, de um professor para outro. O currículo, não existia um currículo só, né? Então, cada professor fazia uma programação, uma aula do jeito que ele queria. Ao longo do período Edo, também surgem de escolas de idiomas estrangeiros para formar tradutores, né? No caso holandês,
que era o principal idioma, por causa que o Japão estava restringindo o contato com o exterior, e o único país que tinha esse contato era a Holanda. Então, o material vinha em holandês, havia necessidade de traduzir esse material. Mas também havia material em inglês e material em francês. Então, são os 3 idiomas que você tinha Juku, né, para aprender esses idiomas. Também havia Juku, né, escolas de Rangaku, que traduzindo seria estudos holandeses, mas era o estudo do Ocidente. Então, por causa dos livros que entravam da Holanda, então se fazia Juku para ensinar a cultura ocidental, né? Depois também tinha medicina, né? O Japão estava muito atrasado na parte de medicina, então esse Juku ensinavam a medicina ocidental. Através de livro é difícil, né? Mas, por exemplo, anatomia, então ajuda bastante você ver um corpo dissecado, órgãos, né? Através de desenhos. Então, isso era utilizado e ensinado nesse Juku. Atualmente, Juku é sinônimo de cursinho preparatório, tanto cursinho pré-vestibular, como como aulas de reforço para colegiais, os ginasiais, né? Então, isso tudo é Juku. E hoje, por exemplo, o Kumon é considerado Juku, o curso Kumon é considerado Juku. Bom, em 1872, o Japão adota, ou melhor, começa a adotar o ensino no estilo ocidental. Até isso existia o Terakoya. O que vem a ser o Terakoya? Bom, os samurais, como já falamos, tinha escolas próprias para seus filhos, né? Agora, quem não era samurai, onde que eles estudavam? Onde é que eles aprendiam, né? Então, a solução foi o Terakoya. Terakoya, ao pé da letra, significa salas, né? Salas eh, para crianças do templo, né? Essas crianças do templo, na origem, eram crianças que eram aprendizes de templo, né? Que queriam aprender o budismo, queriam ser monges, né? Mas, nesse período Edo, esse Terakoya fica aberto para qualquer pessoa estudar. Então, tanto filho de samurai também se matriculava em Terakoya, como também filho de pescador, filho de agricultores, filho de comerciantes, também entrava nesses Terakoyas. A razão é muito simples, né? Você não tinha custo, né? E também era bastante aberto, bastante fácil de entrar, né? E também fácil de sair, evidentemente, né? E a vantagem é que esses templos estão em todos os lugares. Então, até numas pequenas ilhas também existiam templos, então também se montavam teracoiá. Então, qualquer lugar onde havia interessado, eles montavam teracoiá, era uma quantidade muito grande de teracoiás em todo o Japão. Agora, não havia um ensino único, cada teracoiá adotava um método próprio, e o nome Teracoiá também, né? Só isso depois do período Meiji para cá que a gente chama de Teracoiá, mas naquela época o nome era diferente em cada lugar, embora as funções fossem bastante parecidas. Bom, basicamente, no Teracoiá aprendi a se ler, escrever e usar o ábaco, o soroban, que era uma maneira de fazer contas. Não tinha lápis, não tinha lousa, e as crianças, então, entravam geralmente com 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, ficava até 11, 12 anos de idade, ou até alguns até continuavam estudando mais tempo. Não havia um limite para isso. Bom, no caso das meninas, específico das meninas, elas também frequentavam Teracoyá, mas as meninas, então, tinham interesse, e aí os professores ou professoras ensinavam a cerimônia do chá, shamisen, né, um instrumento musical, dança tradicional, ikebana e outras eh, artes, dependendo do professor, né? Porque elas podiam, com esses conhecimentos, conseguir emprego no castelo de Edo. Então, elas mudavam de classe social a partir do momento que você vai trabalhar num local tão importante quanto o castelo do Shogun. O castelo do Shogun exigia que essas pessoas que fossem trabalhar lá tivessem essas informações, esses conhecimentos artísticos, né?
Então, era uma maneira de galgar na escala social, que já era bastante estanque nesse período. Você não tinha muita chance de subir na escala social, mas aqui havia uma certa abertura para isso. Agora, não existe padrão de ensino e cada aluno é orientado individualmente. Ou seja, numa mesma sala, você tem crianças que estão começando, acabaram de entrar, como aqueles que já estão há 5 anos aí, aprendendo. Então, é uma sala mista, é mista de tudo quanto é jeito, né. Então, cada professor escolhe o livro adequado para cada aluno. Nem sempre os livros são iguais, porque quando o filho de comerciante, ele tem um interesse diferente do filho do agricultor, né. Então, o professor, sabendo disso, ele já destina um determinado livro para ele, né. No caso de comerciante, então tem livros de contabilidade, tem, por exemplo, livros de tratos comerciais, atividades comerciais. Então, os livros não são exatamente livros didáticos, né, mas são utilizados para com base nas informações que possuem. A grande vantagem da diferença em relação ao ensino do Ocidente, que no Ocidente nós somos obrigados a esperar ah, toda a turma, né, porque todo mundo passa de ano junto, né, então mesmo que você seja mais rápido ou você tenha se dedicado mais, você vai demorar 1 ano para subir um degrau, na escala do ensino, né. E aqui no Teracoyá não, aquele menino que é mais assíduo, mais dedicado, ele vai na frente, então ele passa do primeiro livro para o segundo, terceiro e assim por diante, enquanto um outro cara do seu lado pode estar lá no primeiro livro patinando, demorando para terminar aquela fase, né. Então, em termos de evolução, em termos de velocidade, o Teracoyá é mais eficiente quando você tem o não nivelamento da turma, né. Então, as pessoas não passam de ano, apenas vão, avançando de livro, né, o grau de dificuldade vai aumentando, a partir do momento que você vai vencendo aquelas etapas anteriores. Então é um outro raciocínio em termos de ensino. Bom, no começo eram os monges que davam aula, né, depois, os samurais passam da aula no lugar e também as filhas de samurais muitas vezes se tornam professores de Teracoyá. Nesta época não tem guerra, então os samurais têm uma certa folga, né, e como eles também estudavam bastante, então eles, são bons professores. Existem também daimyos, né, que depois de aposentado passam a ser, professores. Então, uma pessoa na época de uma escala social muito alta, mas ele também quer transmitir seus conhecimentos, então ele se torna, professor de Teracoyá. Como havia Teracoyá no Japão inteiro, então também tinha essa facilidade, né, para esses professores. Bom, as aulas começavam às 8 da manhã e tinham 6 horas de aula, em média, né. Então é um longo período de tempo para crianças que já trabalham na roça, né, ou trabalham no comércio, já ajudam em casa, né. No caso das meninas, elas param antes, elas geralmente ficam menos tempo que os meninos, porque precisa ajudar em casa para cuidar das crianças menores, né. Então as famílias eram grandes, tinham muitos filhos, e quando nasce uma criança em casa, então essa menina que está estudando, a mais velha, que está na escola, ela é obrigada muitas vezes a parar ou interromper naquele ano, né, os estudos, porque precisa estar em casa cuidando do irmão menor, né. Hã Os meninos também tinham um outro problema, que eram as safras de produção, no caso de agricultores, então, numa determinada época, era impossível ele sair para ir na escola, porque tinha que ajudar na colheita em casa, por exemplo. Então ele falta aquele período, né. Então, dá diferença em relação àquele que não falta. Mas, não faz não tem nenhum problema, porque, cada um está seguindo o seu curso, não é uma classe inteira, né. Então, mesmo faltando gente ou não faltando, aquele menino que está lá assíduo, ele vai continuar desenvolvendo, não atrapalha em nada o ensino, né. Nesta época, a média de filhos por mãe era 5,8, é muito alto, né, cada mãe tinha 5, quase 6 filhos, né.
era bastante filho. Só que morria muito, né? Muitos até morriam na hora do parto de algum desses filhos, né? 1/10 dessas mães morriam por parto. Então, no momento do parto. Então era bastante, né? Era arriscado ter filho. E por isso que crianças também morriam muito cedo por doenças comuns, né? Não tinha médicos, não tinha cura, né? Então, eles morriam muito cedo e aí por isso que se comemora, né? Ainda hoje se comemora quando a criança completa 3 anos, 5 anos e 7 anos. Já é uma tradição, né? Nesses três se comemora com cerimônia shintoísta, né? Quando essas crianças atingem essa idade. Então, era bastante difícil. Agora, os templos não cobravam nada, né? Então, quais são as vantagens para o templo manter o Terakoya? Né? Olha, os templos budistas é que tinham Terakoya. Agora, alguns templos shintoístas também tinham, né? Mantinham o Terakoya. Eu não sei o nome que tinha, porque aí já não é o Terakoya, mas também tinha curso, né? Mas a maior parte era o templo budista. E não havia uma organização controlando isso, não. Cada comunidade montava um Terakoya e ficava sendo assim uma escola, né? A vantagem para o templo é que as crianças trazem a família para as atividades no templo, né? Isso evidentemente, as crianças estão acostumadas a ir lá, então quando tem evento, quando tem alguma cerimônia, então acaba levando os pais. O local, o templo, já era utilizado no caso de desastres naturais. Então, ainda hoje, né, quando tem algum desastre natural, a maior área, né, que tinha naquela época, né, um local plano e tal, local que dá para hospedar gente, também era o templo. Então, eles acabavam utilizando como um centro comunitário, né, para receber as pessoas que precisam ficar enquanto estão desabrigadas, né? E também havia médicos, massagistas, acupunturistas que viajavam pelo Japão e aí, nesse caso, eles se hospedavam no templo, né? O templo não cobra nada deles, né? Mas, enquanto eles estão lá, eles têm que atender a comunidade, as pessoas que procuram, né? Então, o templo funcionava até como um centro comunitário nesta época. Então, ter a atividade do Terakoya era mais ou menos uma extensão do trabalho que já desenvolviam. Os professores eram voluntários, então não cobrava nada, né? E os alunos também, era assim, não era cobrado nada, mas as famílias que podiam pagavam alguma coisa para a manutenção do templo. É uma colaboração, né? Havia, então, doação de produtos, né? Isso tinha, né? O agricultor não pagava nada, mas como o filho está estudando lá, ele pegava e dava uma doação daquilo que ele conseguiu produzir. Por exemplo, arroz, acabou de colher arroz, ele doava aquele saco de arroz para o templo, né? O pescador conseguia pegar algum peixe interessante, ele pegava e doava para o templo, assim como frutas, né? Se colhia e entregava para o templo. E depois o templo utilizava esses alimentos arrecadados e fazia o almoço, né, para essas crianças, porque eles ficavam bastante tempo dentro do templo estudando, né? Então as crianças também ajudavam, porque os monges não davam conta para fazer comida para tanta gente, então eles pediam para as crianças maiores ajudarem a preparar o almoço, né? E também a arrumar a cozinha. Então não era só aula, né? Então tinha atividades práticas ali que era importante, né? E também limpeza, né? Nesta época, as crianças vinham a pé, né, em estradas de terra, trilhas, né, chegar até o templo. Então, apesar deles deixarem os calçados fora, né, do templo, não tem jeito, né? Criança brinca no chão, senta no chão, então acaba trazendo sujeira para dentro. Então, as crianças também ajudavam a fazer a limpeza do templo depois, né? Então, essa é uma característica que, quando se adota o ensino ocidental, né, o Japão ainda mantém, né? Por isso que até hoje as crianças ajudam a fazer limpeza, não tem faxineiro nas escolas japonesas, e também ajuda na hora de servir o alimento. Eles não preparam o alimento, as crianças hoje não preparam o alimento, mas ajuda a servir, ajuda a arrumar também depois do almoço, né? Então é um hábito que se mantém desde esse período.
né? Eles adotaram o ensino do Ocidente, mas esta parte eles mantiveram. E é uma boa ideia, né? Eu vou falar um pouco dos livros, do material didático. Eu disse que não era exatamente o material didático como temos hoje, né? Em todo o país utilizando os mesmos livros. Isso não tinha, porque cada professor utilizava o livro que queria, né? Mas eram livros de leitura, né? Ou livros, de certa maneira, de assuntos, né, que interessavam que as pessoas conhecessem, e eram assuntos variados, né? Tu tinha vários assuntos dentro, e o que muda é que a cada ano muda a quantidade de kanjis que aparecem, né? Então, quando você entra, ainda criança, ainda sem saber ler, então, só tem textos, né, mais simples, assuntos mais simples, né? E depois, à medida que ele vai avançando, ele vai ter livros mais complexos, com mais kanjis e mais informações mais complicadas, né? Todos esses livros são ilustrados, né? Aliás, todos os livros do período Edo, parece que praticamente todos os livros eram ilustrados. Não era livro só de texto, por isso que facilitava o interesse, né? As pessoas tinham interesse em aprender, porque era realmente pouca coisa para ler, o resto era tudo ilustração, né? Então facilitava bastante nesse quesito. Os assuntos eram todos variados, né? Aqui a gente percebe que tem furigana, né? Então, os kanjis, e tem a maneira de ler, e na outra parte do livro esses kanjis aparecem também, né? E a pessoa, então, volta para trás no final do livro e tem ali a colinha, né? Para saber como é que se lê aquilo. Então, são livros utilizados para o ensino, né? Apesar de não serem exatamente um livro didático, né? Bom, os imigrantes japoneses no Brasil, se a gente voltar um pouco para trás, eles trouxeram o terracoiá para o Brasil, né? É interessante, não ficava em templos, né? Mas eles construíram um prédio, né? Uma construção, né? E essa construção era utilizado como clube, como associação japonesa, e também se ensinava o japonês, o Nihongo Gakko, né? Essa foto de cima é de Promissão, né? Em 1923, eu acho, né? E, e essa escola, por incrível que pareça, ainda existe, né? Claro que já foi reformada e hoje pertence à rede municipal de ensino, mas originalmente era uma escola de japonês, né? E lá ensinava, além do idioma japonês, tinha curso de oratória, tinha curso de desenho, tinha um dokai uma vez por ano, tinha apresentação teatral no final do ano, apresentação de danças. Então, tinha diversas atividades, né, dentro do calendário, como tinha no Teracoyá também, né? E tudo isso era mantido pela comunidade, não se cobrava uma mensalidade, eles pediam colaboração, então as famílias que podiam ajudavam, e depois doavam também coisas. Então era exatamente um teracoyá, mas não existia o terá, não existia o templo, né? Agora, existem alguns templos budistas que tiveram teracoyá no Brasil também, é incrível, né? Até a década de 70 tinha na Liberdade, na Rua São Joaquim, o templo Bushindi, tinha uma escola de japonês lá, né? E eu até perguntei para uma moça que estudou lá por algum tempo, e ela disse que sim, era o idioma japonês, tinha oratório, desenho do teatro, tudo isso tinha ali naquele local, né? Então, eu perguntei se, mas ensinava budismo, né? Ela falou que não ensinava budismo. Eles tinham ocasiões em que eles mostravam como era o altar, né? O que tinha em cada lugar, cada coisa tinha uma explicação, e eles explicaram isso, né? E também eles mostraram como se faz meditação, né? Mas ensinamento do budismo mesmo diz que nunca houve, né? Então é bastante interessante ter isso no Brasil também. Então os imigrantes trouxeram o conceito de Teracoyá também no Brasil. Bom, no período Edo, no final do período Edo, o Japão tinha 32 milhões de habitantes, né? E tinha 50 mil Teracoyá e Juku, é bastante mesmo, né? E aqui incluindo 200 escolas que ficavam nos domínios, né? Que eram financiados pelos daimyos. Mais 32 milhões de habitantes e 50 mil escolas. Em 2020, né, no levantamento,
conste que o Japão tem 125 milhões de habitantes e 37 mil escolas, né? Olha, que diminuiu, né, em relação ao período Edo. Mas, na verdade, é porque essas escolas são grandes, né? Então tem muito mais alunos. O Terakoya podia ter 20 alunos ou 15 alunos, né? E era uma unidade escolar. Mas dá para perceber que no período Edo se procurou incentivar bastante o estudo através do Terakoya, que não tinha nenhum controle do governo, era apenas cada unidade era uma unidade, né? E isso surgiu espontaneamente e não tinha um Ministério da Educação controlando essas atividades. Mas é isso, falei bastante, eu não sei se as pessoas conseguiram acompanhar o raciocínio, né? Oi, Gabriela. Professor, conseguimos sim. Foi ótimo. Aqui, ó, Sim. pessoal, Só deixa eu tirar uma dúvida então, professor, vamos aproveitando. lá, enquanto eu tomo água. Isso, então eu vou tirando aqui, esclarecendo uma dúvida. Tem várias pessoas mandando dúvidas, eu já estou pegando, gente. Sobre essa parte da transição, né, das escolas, tempo escolas do período Edo para os Terakoyas. Então, a gente viu que teve essa transição, então os filhos de samurai já tinham uma escola. Como é que surgiu a necessidade de ter Terakoya, de ter um ensino público para todas as alunos, todas as crianças, jovens? É, isso começa pelo interesse que passa a ter, né? E também começa a ter uma classe de comerciantes, né? Os comerciantes precisam ter o conhecimento básico, né? Saber usar o ábaco e também saber escrever alguma coisa, que é próprio da atividade comercial, né? E também os filhos de agricultores, como já existem publicações, né, de agricultura, explicando algumas formas de plantio, algumas novidades em termos de agricultura, então os pais percebem que precisa saber ler, né? Então eles pegam as crianças e mandam estudar no Terakoya. Então é necessidade mesmo de aprendizado é que faz, né? E também, como eu disse, os livros são muito mais fáceis de ler, né? São ilustrados. Então tem romances também, né? Populares nesta época. Então as pessoas passam a ter mais interesse em aprender a ler e escrever. Perfeito, professor. Muito obrigada. Tem mais algumas dúvidas, então a gente vai para essa segunda parte, que é um Ok, pouquinho mais curta, e depois a gente vai para o intervalo, pessoal. já vou então. Bom, quando o Japão abre para o ensino do Ocidente, precisava ter preparar tudo isso, né? E acontece essa transformação acontece de uma maneira muito rápida. Numa situação onde você não tem escolas oficiais, né? Tudo Terakoya e Juku são todos coisas de cunho particular, né? Como você vai implantar um sistema de ensino universal, né? No país inteiro, né? É como no Ocidente. Então não é uma tarefa tão fácil, mas eles rapidamente constroem, né? 57.760 escolas elementares, né? Escola fundamental, e isso ainda no período Meiji, né? E essa quantidade é meio discutível, tá? Conforme o autor, menos que isso. Mais 256 escolas de nível médio e 8 universidades. Essas 256 escolas de nível médio e 8 universidades são números corretos, né? Isso não tem nenhuma discussão. Em 1886, eles conseguem fazer a padronização da educação. Então, o país inteiro passa a ter o ensino único, né? E em 1907, então, se institui a educação obrigatória aos 6 anos de idade. Essa foto aqui de uma sala é uma sala de aula do período Meiji, né? E como é que a gente sabe que é do período Meiji e não do Edo? É a lousa, né? Não tinha lousa no período Edo, e aqui passa a ter. E a gente repara que essas cadeiras, né? Esses banquinhos são baixinhos, né? Porque eles sentavam no chão, né? Então, as crianças tinham hábito de sentar no chão, agora vai sentar em cadeira, não dá para ser uma cadeira alta. Então, é um intermediário, né? Hoje as cadeiras são mais altas, lógico, né? Então é uma fase de transição do ensino tradicional para o ensino ocidental. Bom, para poder
implementar essa transformação, né, foi preciso fazer uma série de estudos, né? E como é que você vai fazer esse estudo? Indo para o Ocidente e vendo como está funcionando isso, né? Então, eles mandam estudantes, né, e também os não estudantes, as pessoas adultas, para aprender tudo sobre a civilização ocidental. O Japão ficou muito fechado, eh, sem contato com o Ocidente, né? Então, em 1860, ainda dentro do governo do Shogun Tokugawa, é mandada a primeira missão com 60 pessoas para os Estados Unidos, né? Uma dessas pessoas que participa dessa missão é o jovem Yukichi Fukuzawa, que está aqui nesta foto do lado direito, né, com a menina filha do fotógrafo, e depois ele se torna o primeiro embaixador do Japão. E aqui a gente tem uma nota, né, o dinheiro, né, que tem de 10.000 ienes, e tem a cara do Yukichi Fukuzawa. Por isso que o Japão valoriza bastante, e o Yukichi Fukuzawa é considerado um grande educador do Japão, né? Ele introduz a cultura ocidental, né, e ensina, né, através de livros, de uma maneira mais simples, também funda a universidade no Japão. Em 1863, também tem uma outra missão do shogunato e vai para a Europa. Em 1871, já no governo Meiji, tem a missão Iwakura, uma missão muito famosa, né? Que fica 1 ano e 9 meses viajando pelo Ocidente, né? São 48 membros do governo e mais 53 estudantes, né? Incluindo 5 moças e 3 crianças. Eles vão para a Ásia, né? Europa e Estados Unidos, estudando sobre a cultura ocidental. Essa missão Iwakura traz muitas novidades, né? E o interessante, eles mandam crianças para estudar lá, né? Então, essas meninas, nessa foto aqui da esquerda, é, são meninas estudantes da missão Iwakura, estão em Chicago, em 1871, né? E aqui a gente tem uma menina muito pequena, de 6 anos, que é a Tsuda Umeko. Então, todas elas, na verdade, se tornaram educadoras. Mas a Tsuda Umeko é especial, né? Ela era menor, tinha 6 anos de idade só, participa da missão, né? E ela continua por mais tempo, porque ela entra lá no primário, né? Nos Estados Unidos, e vai estudando, galgando. Então, quando termina o colegial, ela retorna ao Japão, né? E depois ela vai de novo, agora para fazer o curso superior, né? Então, ela funda a primeira universidade feminina do Japão, em 1901, e ela própria e ela depois ajuda, né, cria bolsa de estudos, uma série de coisas. Então, ela também é uma grande educadora e vai, a partir de 2024, ela vai figurar na nota de 5.000 ienes no Japão, a partir de 2024. Bom, aí nós temos o Visconde Hayashi Tadasu, que tinha 20 anos quando participou da missão Iwakura, e ele se torna o primeiro embaixador do Japão na Inglaterra. Depois, o conde Makino Nobuaki, né, tinha 10 anos, né, quando participou da missão Iwakura. Ele também estuda nos Estados Unidos, né, e se torna embaixador do Japão na assinatura do Tratado de Paz de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Então, veja, essa missão criou, né, várias pessoas, e além de pessoas que não ficaram tão famosas, mas ajudam na criação do ensino, né, ocidental no Japão. Ah, existe aqui um édito imperial, né? O imperador Meiji criou um texto, né, bastante curto, né, onde ele fala de 12 artigos sobre os valores, né, que deveriam ser ensinados para os japoneses. São os valores da nação, né, bastante interessante, né? Então, isso foi assinado em 1890 e esse édito valeu até 1948, ou seja, até após a guerra. Aqui a gente tem uma versão dobrável e ilustrada, né, desse édito imperial, né? Então, a explicação disso que eu vou mostrar em forma de texto aqui, né? Bom, são 12 itens, mas eu vou falar só os principais, né? Primeiro, vamos cuidar bem de nossos pais, né? São ensinamentos para as escolas. Vamos nos dedicar aos estudos para ter uma profissão, né? Isso é bastante interessante. Então, estudar
para ter profissão, né? Então, profissão sinônimo estudo, né? Sexto, vamos aprender talentos cultivando o conhecimento, a valorização do conhecimento, né? Oito, vamos trabalhar pelo bem da sociedade e do mundo como um todo. Nove, mantenhamos as leis e regulamentos de nosso país, né? Então, isso é uma forma de manter a tradição, né? E aqui no 10º lugar existe uma coisa interessante, né? Ele prevê que vai ter crise no futuro, né? Façamos o melhor por nosso país e, se a crise vier, façamos o mesmo por nosso eterno império. Então, ele já sabia que ia ter alguma crise ali pela frente, né? Mas, enfim, são coisas simples, né? E que eles procuraram transmitir isso, né? Nesse período todo, como ensinamento principal para os japoneses. Vale lembrar que, nesta hora, quando você abre os portos para as nações estrangeiras, você está correndo sério risco, né, de você exterminar a sua cultura original, né, através da cultura de fora. Então, esse édito, né, também se torna importante porque, ao mesmo tempo que ele está recebendo essas informações de fora, ele está dizendo: olha, nós temos que manter os nossos conhecimentos, nós temos que manter a nossa tradição, né? Embora não esteja escrito com essas palavras, né? Então, essa era a ideia, né? Então, é uma fase difícil e delicada, né? Evidentemente, podia acabar dando errado, né? E também estudar, nesse caso, significava a liberdade do país, né? Para não se tornar colônia, né? De uma potência, então eles tinham que estudar e alcançar as outras nações que estavam mais na frente. Bom, o Japão inteiro, né, nesta época, estava atrasado. Você fica mais de 250 anos sem contato com o exterior, então você está atrasado no quê? Em medicina, você está atrasado em construção civil, né? O Japão ainda fazia viadutos de madeira, né? E no Ocidente você já está utilizando aço, né? Cimento, concreto, por exemplo, né? Então o Japão está bastante atrasado. Não tem trem, não tem trem, né? Ainda não existe. Eles utilizam cavalos. No Ocidente já tem trem, tem máquina a vapor, né? Não tem nada lá. Iluminação pública, né? Tem no Ocidente, no Japão não tem. Então, veja, é um atraso muito grande, né? E eles precisam atualizar isso em pouco tempo. Então, eles investem bastante na formação técnica, né? Essa é uma característica que continua até hoje, né? Os japoneses, a gente sempre fala que os japoneses são bons na área técnica, né? Em engenharia. Não é bem assim, é que se procurou estudar mais esse assunto, né? Então, ao invés de dar atenção para a área de humanas, né? Então eles procuraram concentrar mais atenção para essas áreas técnicas, né? Até hoje, né? Então, o curso de engenharia, metalúrgica, física, química e medicina foram as prioridades, né? E aí a primeira faculdade de engenharia do Japão surge em 1873, dentro do Ministério de Obras Públicas do Japão, né? É tão importante ter ensinamento de engenharia que eles abrem dentro do próprio ministério e depois se torna uma faculdade, né? Mas é uma faculdade particular, paga, né? Mas dentro do ministério, né? E os professores eram estrangeiros, evidentemente não tinha japoneses nessas cadeiras, né? E algumas matérias eram realmente ensinadas em inglês, tá? Então, os alunos tinham que se virar para aprender o inglês também. As escolas eram pagas, né? Mesmo sendo do governo, porque o custo de manter professores estrangeiros é muito, muito alto. Mas também existia bolsa de estudo, né? E quem recebia bolsa de estudo, ele era obrigado depois a trabalhar durante 7 anos dentro de alguma unidade do governo japonês. E com isso se fez a primeira base, né, de engenharia, né, de conhecimento de engenharia, começou a ser difundida a partir deste momento. Falar um pouco de material didático, entre 1887 até 1947, os livros de leitura do primeiro ano eram escritos em katakana. E só a partir de 47 os livros passam a utilizar o hiragana desde o primeiro ano. Então, até 1947, todo o primeiro ano, você só aprendia o katakana.
Porque eles achavam que o katakana, por ser mais quadrado, é mais fácil para uma criança aprender a escrever do que o hiragana, que é mais arredondado, né? De fato, é mais difícil de você eh, usar o lápis, né, para escrever, né? Mas é isso. Agora, os livros de matemática, eu não sei por que motivo, eram sempre escritos em katakana, do primeiro ao sexto ano, né? E a gente está vendo aqui um livro de matemática do lado direito, né? E está tudo em katakana, ainda escrito de lado, né? Então, para mim é meio difícil de ler, mas até o sexto ano, né? Todo o livro de matemática é escrito em katakana. Ah, do primeiro ao quarto ano eram livros de leitura, não era dividido por matéria, né? Excetuando matemática, né? O resto eram livros de leitura. E nesse livro de leitura tinha informações sobre biologia, história e geografia misturado nesse livro de leitura, né? Então, do quinto ao sexto ano passa a ter matérias específicas de biologia, história e geografia. Eh, Em 1941, então, já é feita uma reforma de ensino, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, como é um período de exceção, então o ensino também passa a ter uma reforma, né? É necessário mudar aquilo que estava sendo ensinado em função da Segunda Guerra Mundial. E o Japão participa ativamente, né? Então, é por isso. Bom, o Japão adota um regime chamado guerra total, que não é só no ensino. Você tem esse conceito no país inteiro. Então, cada cidadão não é mais um indivíduo, é um cidadão, é parte de uma grande coisa, né? Um todo, né? Que se chama nação. Então, você, como parte integrante da nação, vai esquecer aqueles seus caprichos, seus luxos e vai se dedicar somente à ideia da guerra, de vencer a guerra, né? Então, isso chama-se guerra total, né? É um conceito bastante perigoso, né? Mas foi adotado no Japão em função da guerra, né? Então, as escolas também, né, com a reforma do ensino, mudam o nome, né? Chamava-se Jinjo Shogakko, que significa escola elementar, e passa a ser Kokumin Gakko, que são escolas nacionais do povo. E esse nome, né, foi inspirado em Volksschule, da Alemanha, né, que também significa escola do povo. E aqui as disciplinas são divididas em 4 grupos: nacional, ciências naturais, treinamento físico e artes, né? No nacional entra moral, língua nacional, história nacional e geografia e ciências e matemática, né? Depois treinamento físico inclui a ginástica e artes marciais. E na parte de artes, aí entra tudo que não entrou nos outros itens, ou seja, música, caligrafia, desenho, artesanato, corte e costura, né? Também trabalho doméstico, economia doméstica, mais para a idade mais avançada, né? E, além dessas matérias, no ensino médio, tinha agricultura, atividades industriais, atividades comerciais, né? E, enfim, os cursos já eram adaptados mais ou menos. Não é que tudo que nós estamos num sistema de guerra total e as pessoas já pegam a aprender a usar armas. Não é isso que acontece, né? Na verdade, é mudar a mentalidade, né? Das pessoas aceitarem a guerra, né? Como algo que está acontecendo, né? E essas crianças já terem noção na hora H, vamos pensar no coletivo, né? Não vamos pensar, nós vamos pensar na nação em primeiro lugar. Então, isso é que muda nesse ensino, né? Agora, quando a guerra já fica mais ruim, né, para os japoneses, de 1940 em diante, então, em algumas escolas, até passa a ter o ensino um pouco mais de soldado, né? Formação de soldado, então treinamento de kendo, né? Esgrima japonesa, por exemplo, passa a ter mais importância, né? Mas não era em 1941 esse ensino mais duro, né? Militar, era mais ou menos uma continuação do que vinha sendo feito, só que no final da guerra, quando a coisa começa a ficar mais ruim para o Japão, o treinamento passa a ser também, em algumas escolas, mais militar, né?
Aqui, né, esse que parece, esse deve ser soldado, né, que está aqui, mas nem sempre as pessoas que se vestiam desse jeito eram soldados. Alguns eram professores mesmo, porque as roupas que as pessoas utilizavam nesta época era mais ou menos parecido com uniformes militares, né? Então eram roupas baratas, produzidas em grande quantidade, e você não tinha mais roupas comuns, né? Mas sim, o que se vendia eram roupas já feitas para isso, de tecido barato, né? Sem tingimento, então aquela cor caqui, né? E parecia uniforme militar. Bom, essa reforma de 1941 não atingiu as escolas particulares, só as escolas públicas, né? Mas a maior parte das crianças ainda hoje estudam em escolas públicas, não em escolas particulares, né? Agora, com esse conceito de guerra total, as crianças precisavam ser matriculadas perto de suas casas, né? Então não tinha mais aquela de escolher a escola, porque aquela escola é melhor. Não, como a locomoção é um custo, né, e também é um risco, né, você deslocar de um local para outro, então se obriga cada criança a estude perto da sua casa, né? Não sei, aos 6 anos de idade já entra no primeiro ano, né, do curso primário, e que tinha 6 anos de duração. Aí tinha um ensino médio de 2 anos e tinha mais um ano adicional para a formação de professores. Então é aquela escola normal, né, que no Brasil chamava escola normal, era um ano de formação adicional depois do curso médio, né? Então, com 9 anos de ensino, você já se tornava professor primário, né? E esse um ano adicional para a formação de professores já existia desde 1872, não foi criado em função da guerra. Na aula de costura que eu falei que tinha também, né, eles aprendem a manejar e conservar as roupas. Não só fazer, mas também consertar, né? Fazer barra, fazer remendos nas roupas, né? Eles aprendem a costurar. A primeira coisa que eles aprendem a costurar é essa bolsa imon, né? E essa bolsa imon depois é entregue para os soldados, né? E serve para os soldados guardarem as coisas pessoais, documentos, né? Remédios e algumas fotos, coisas desse tipo, que os soldados então guardam nessa bolsa imon que as crianças costuraram aí nas escolas. Bom, a guerra acaba em 1945, e aí, durante a ocupação americana, todos os livros didáticos, e aliás, não só livros didáticos, qualquer publicação, revista, livros, precisa passar pelos americanos, né, pela censura americana, e eles então cortam, né, ou mutilam, né, as partes que não devem aparecer, e aí você consegue autorização para a sua publicação, né? Ah, Agora, em 1946, logo após a guerra, faltavam várias coisas, né? Não tinha abastecimento de um monte de coisa. Então, chegou a faltar papel, né? Então, aí eles imprimem livros sem capa, né? Chega a imprimir livros em papel jornal e também chega a imprimir uma folha só, né? Quer dizer, é uma folha só e com todas as páginas, e você depois, a criança tem que cortar e montar seu livro, né? Então, é uma forma de economizar, né, os custos aí de transporte e de confecção, né? E também faltam salas, né? Depois de ser bombardeado, não tem escolas em muitos lugares, então eles passam a dar aula ao ar livre, né? Como a gente está vendo aqui, né? Agora, a censura americana, né? O que que era a censura americana, né? Então, eles mandavam cortar, por exemplo, você não pode falar mal das forças de ocupação que estavam lá e ficaram até 1952, não falar sobre a bomba atômica. Eu acho um absurdo, porque todo mundo viu a bomba atômica, afinal, são duas bombas atômicas que caíram lá, mas você não pode falar sobre bomba atômica no Japão, né? Ao passo que no Ocidente a bomba atômica era uma notícia contínua, né? Saía bastante sobre a bomba atômica. E também não falar sobre o imperador, né? Aqui é para evitar que esse imperador, né, acabe canalizando muita força ou dê muita importância para o imperador. Então, não falar mais sobre o imperador e não falar sobre o espírito patriótico, né? Então, é questão de, por exemplo, você valorizar certos heróis, né, japoneses, então isso também não pode, então passa a ser ruim, né? Então, eles cortam essa ideia de espírito patriótico.
Aqui está o original, né, dessa, dessa censura, né, e os itens que foram proibidos. Agora, os livros que já existiam, né, que tinha um monte de livros já impressos, o que as crianças tinham, as escolas tinham, ou as editoras tinham em estoque, são obrigados a ter cortes, né? Então, os professores, no primeiro dia de aula, pedem para os alunos pegarem a caneta e riscar as partes que não vai ser mais falado, né? Não há mais necessidade, né? Não pode mais falar, né? Então, eles riscam, né, as partes ruins, né, no contexto da censura. E também desenhos também são riscados, né? Mas aí a criança pega um livro desse e vai falar, bom, mas o que eu vou ler agora, né? Não tem mais nada. Ah, Felizmente, eu tenho os livros desse período, né, de antes da guerra, né, os originais desses livros, eu tenho vários livros desses, e eu percebi que eu li esses textos, né, e a gente percebe que, na verdade, não tem nada que deveria ser censurado, né, desse livro didático. Não tem nada falando mal dos Estados Unidos ou falando mal da Inglaterra, né? Não tem nada fomentando ódio. Essa é a verdade, né? Então, são livros que falam, por exemplo, de algumas ilhas do Pacífico, né? Provavelmente porque havia algum interesse do Japão naqueles locais com base militar. Então, nesses livros se mostra esses locais, apresenta, esse fica em tal lugar, né? Quantas horas de voo, essas coisas que eles estão falando ali, o que que existe lá de vegetação, né? Então, são informações desse tipo, talvez para acostumar com a ideia do futuro, o futuro soldado, né? Ir para aquela ilha desconhecida, né? Então, tem isso e também tem algumas matérias, né? Alguns textos falando sobre tanques, né? Que o Exército construiu, navios que o Exército tem, aviões, né? Que alcançam tal velocidade. Então, são textos desse tipo, mas não tem nada para impulsionar a guerra ou causar algum desconforto para os americanos. Mas, naquele momento, eles achavam melhor censurar essas partes, né? Mas não havia nada, nenhuma coisa de ódio nesses textos. Em 1947, tem uma nova reforma do ensino, evidentemente, porque já acabou a guerra, agora eles precisam mudar, né, todo aquele ensinamento, né? Agora tem dois pontos de vista, né? Um é que essa reforma do ensino acaba eh, mantendo muita coisa daquela época, ou seja, aquela tradição, né, que o Japão tinha no período Meiji, antes, né, dos militares tomarem o poder, acaba desaparecendo, né, do ensino. Então, aquele espírito patriótico, por exemplo, que muitas vezes acaba perdendo, né, aquela força que tinha naquele édito do imperador, ele passa a não ter mais nenhuma importância no Japão. Então, isso é uma crítica que se faz hoje, ainda hoje, né, tem estudiosos, né, fazendo estudos justamente do período Meiji, né, para ver quais os espíritos patrióticos que deveria ser mantido e foi esquecido por causa desse período de guerra por causa desse período de censura dos americanos, né? Então, é uma revisão, né, que ainda continua sendo feita e alguns livros já estão com essa atualização. Se a gente pegar assim, os dois livros, não é tão diferente assim, apenas alguns pontos de vista, né, são mais acentuados num e menos no outro, né? Algumas assuntos são mais valorizados que outros, mas não é uma diferença tão grande assim. Bom, essa reforma do ensino é bem parecido com o que se utiliza hoje, o ensino atual, né? Então, basicamente, o primário tem 6 anos, o ginasial 3 anos, o colegial 3 anos e o superior, em média, 4 anos. Alguns cursos de 2 anos, outros de 5, outros de 6, né? Mas, em média, 4 anos. A gratuidade na educação, né? Até o ginasial é gratuito no Japão, mas as despesas pessoais são pagas pelo aluno. Então acaba não sendo tão barato assim, né? Mesmo sendo em escola pública. Porque você tem o professor e a escola não tem custo para o aluno, né? Mas você tem as despesas de material, né? Material escolar, livros
E livros, eu acho que no primário você ainda recebe da escola, mas o uniforme escolar, né, o transporte, né, a alimentação na escola, tudo isso é pago à parte, né? Então acaba não sendo tão barato. Mas a educação em si é considerada gratuita, né? E isso se aplica no Japão e eu soube que também na China o sistema de ensino é esse, né? Então o ensino mesmo, né, o professor e o local é gratuito, mas a as despesas pessoais, excursão de escolas, lanches, almoço, né, uniformes, são todos, pagos pelo particular, né, pelo aluno. Agora, todas as escolas são administradas por governos ou entidades e supervisionadas pelo Ministério da Educação. Então, a partir de 1947, todas as escolas, particulares ou não, ou públicas, fazem parte do Ministério da Educação. Então, acompanham um currículo igual, né? Vamos falar de uniforme, né? O Sailor Fuku, né? Eh, que a gente vê bastante anime, né? Começou em 1926 para as moças, né? Então, baseado em roupa de marinheiro. Na Europa, era roupa comum, né? É uma determinada moda e algumas escolas da Alemanha e da França utilizavam esse uniforme escolar como uniforme escolar, essa roupa de marinheiro. Agora o gakuran, né, que os rapazes usam, né, que esse uniforme, né, bastante fechado, né, foi adotado naquela escola que eu mostrei, né, da estudante de engenharia do Ministério de Obras Públicas, e era justamente para diferenciar, né, porque ali estava tendo um ensino de técnica, tecnologia ocidental, e os professores ingleses, né, acharam que não tá muito certo, porque os rapazes naquela época iam vestidos como samurais, né, iam de kimono mesmo, né, como samurais assistir aula, né, e ele achou que aquilo não ficava bem para uma escola de engenharia ocidental, né. Então, aí é que se adotou esse Gakuran, né, depois a Universidade de Tóquio também adotou, e aí todas as escolas, né, num determinado momento, passam a utilizar esse Gakuran até no colegial. No pós-guerra havia um ensino rigoroso, porque os professores estudaram na época de guerra, então eles tiveram aquele treinamento quase militar, bastante rigoroso, né, e isso acaba sendo tenso, né, porque a criança fica muitas horas na escola, né, e você tem aquelas aulas uma atrás da outra, geralmente aulas expositivas, e isso acaba sendo muito difícil, muito cansativo, né. Então, a partir de 68 surgem muitas revoltas escolares, né? Então essas revoltas começam a crescer em 68, né? Na verdade não só por causa da tensão dentro da própria escola, né? O mundo inteiro, no mundo inteiro você está tendo revoluções, né? De estudantes, rebeliões, né? Em Paris tinha bastante disso, né? Em 68, no Brasil também teve bastante movimentação estudantil, né? Aquela UNE, né? Tinha o UEE, né, são as entidades que passam a ocupar as ruas em São Paulo, né. Então, 68 é bastante tenso também no Japão. Só que no Japão os educadores acham que, bom, o sistema educacional também é muito rigoroso, né. Inclusive, o número de suicídio de estudantes era bastante elevado no Japão, né. Então, eles adotam então um sistema de educação chamado Yutori, Kyoiko, que significa mais ou menos como um ensino, com folga, né, ensino flexível, né. E isso é adotado em 1977, justamente para diminuir um pouco os estresses dos estudantes, né. O que que é esse Yutori Kyoiko? É que ao invés de você ter todas as aulas, competitivas, ou seja, aquelas todas as aulas que têm prova no final, né, então você é obrigado a estudar, decorar aquilo lá com afinco, porque você vai ter uma prova e se você não passar na prova, você repete de ano e tal, né, então tem graves consequências. Então você tem algumas aulas que são aulas optativas, né, aulas que, não valem nota, né, no final do ano. Então, essas aulas ajudam a ter um pouco mais de folga, né, você não está ali tentando decorar de qualquer jeito aquela matéria, mas você tem aquele momento que você estuda um assunto que você gosta, por exemplo, se você gosta de, sei lá, biologia marítima, então você vai aprender, vai ter algum professor falando sobre aquele assunto, mas você não vai ser exigido
o seu conhecimento não vai ser testado com prova no final do ano. Bom, isso aí ainda hoje, né, tem controvérsias. Algumas pessoas falam que a qualidade do ensino caiu, por isso que o Japão despencou no ranking das universidades, né? Se antes tinha 5 universidades entre as 100 melhores, hoje, né, tem só 2, né? Então, existe esse tipo de discussão, né? Mas, de certa maneira, permitiu, né, que a escola fosse um pouco mais eh, fácil, né, de ser acompanhado, né. No Japão é uma concorrência atrás da outra, então é difícil eh, você não ter estresse, né. O ensino em si é um estresse, né. Bom, mas mesmo com essa adoção do Yutori, a educação em si não mudou muito. E por que que não muda muito? Porque existe todo um sistema, né, que funciona bem no Japão, e isso acaba criando essa pressão sobre os estudantes, né. Eh, tudo em questão do futuro, né. A criança está estudando para o seu futuro, certo? Então, acontece o seguinte, para você, entrar numa melhor empresa, né, essa melhor empresa vai pagar um bônus no final do ano melhor, vai pagar mais benefícios, né, até depois da aposentadoria, então é interessante realmente trabalhar numa boa empresa, né, numa empresa grande, né, numa empresa forte, né, e não trabalhar numa empresa pequena, né. Então, existe essa visão, né. Então, como, essas grandes empresas, eles exigem muito, né, de quem vai entrar lá, então eles querem que o cara saia da Universidade de Tóquio. Então, tem algumas empresas que realmente, né, na hora de contratar, eles só contratam, alunos da Universidade de Tóquio, Universidade de Keio, não sei o quê, e já define uma lista de faculdades de onde eles só terão que ser formados para serem admitidos na empresa, né. Então, é uma concorrência e tanto, né, por essas melhores vagas. Só que para você entrar na melhor faculdade, você também tem que ter um bom colégio. Então você tem uma concorrência para entrar no colégio, né. E para você entrar no melhor colégio, também tem uma concorrência para entrar. Então tem esses jukus, né, para preparar as crianças, né, para entrar nessa escola. Então não adianta você ter Yutori e ter algumas folgas dentro da grade da aula normal, que você já tem essa pressão, né, de estar estudando além mais do que os outros seus companheiros, porque você precisa vencer uma concorrência. Então o tempo todo tem essa pressão, né. Então, os JUCUs, né, existem, para o vestibular para a faculdade, mas também tem para entrar no colégio e também tem para entrar no ginásio, né. Em alguns ginásios mais concorridos, você tem um exame difícil para passar, então você acaba fazendo um JUCU para se preparar, né, é melhor para esse exame. Então é uma concorrência atrás da outra, né. E então chega a ter o absurdo de uma criança ficar 10 horas em sala de aula, né, durante a semana, né, para poder depois prestar esses exames, tá. Então, é bastante complicado e por isso que esse adoção do Yutori não está resolvendo ainda o problema. Agora, eu cheguei a falar em suicídio, mas no Japão o suicídio é baixo, né, não é tão alto, quer dizer, é alto, mas não é tão alto como foi na década de 60, né. Hoje, o Japão está ali ainda na lista dos maiores suicídios, talvez esteja no 20º lugar, coisa assim, né, está abaixo da França, abaixo da Rússia, né, abaixo da Coreia. Então, ele não está tão assim como na década de 60, né, então está melhorando um pouco. Bom, aqui para finalizar, né, para finalizar, essas imagens aqui que meu amigo mandou, é uma imagem muito recente, né, ele mandou esses dias. Aqui na esquerda nós temos uma criança viajando no ônibus, aliás, no trem, né, sozinha, né, e é assim, né, além do local ser seguro, também existe a questão dos pais, né, quererem que a criança tenha independência e saiba se virar, eh, em qualquer lugar, né. Então, elas aprendem, as mães acompanham a criança no percurso da escola, isso não importa se tem um trem ou tem que pegar um trem, um ônibus, né, e mais uma caminhada ou vai de bicicleta, as mães sempre acompanham. No começo, na escola tem até um treinamento de como atravessar faixa, essas coisas assim, né, e as crianças então vão sozinhas, a partir do momento que aprenderam, eles vão sozinhos e fazem tudo sozinho, né. Então isso é ensinado assim. E,
E as crianças também obedecem exatamente o que foi combinado, ou seja, eles fazem sempre o mesmo percurso para ir, né? Não tem que inventar caminho, não. Sempre vai fazer o mesmo caminho, porque é mais seguro, né? Bom, aqui na foto do meio, a gente está vendo aqui, são estudantes, né, que praticam beisebol, né? E estão aí em pé, né, num trem, né? E o trem, a gente percebe que tem lugares vagos, né? Mas eu já vi isso várias vezes, né, em trens, e eu achava, pô, por que esses caras não sentam? Estão ocupando espaço aí no meio, né? Eu acho, bom, são jovens, então acho que, né, gostam de ficar em pé. Não é. Eh, Eles ficam em pé, né, porque eles estão voltando do treino, né, e não querem sujar o banco do trem, né? Então, eles vão ficar em pé a viagem inteira. E sempre assim, é bem muito comum a gente encontrar jogadores de beisebol em pé, né? O trem inteirinho vazio, eles não sentam. É questão de respeito. E aqui a gente vê aquela imagem comum, né? São crianças limpando a escola, né? E é tão comum que eu até perguntei, né, numa escola, quando as crianças estavam limpando, mas não é meio incômodo, não é todo dia fazer limpeza? Falaram que não, que nada, são 10 minutos, nem olha, mas os meus pais também limparam a escola, meus avós também limparam e tal, né? Então, isso tudo vem, da tradição desde o período Edo, né? Eles já limpavam os templos e aí continuam limpando hoje, né? Qual a diferença? Então, isso é tradição, né? Mas é isso. Ah, bom, a próxima palestra na semana que vem é do Alexandre e do Samuel, né? Eu já conversei um pouco com eles, né? Até eles estão assistindo a nossa aula hoje, nossa palestra hoje. E é bastante interessante. Olha, muita coisa eu não sabia sobre as escolas brasileiras do Japão. Então, eu recomendo que assistam. Na outra semana tem a palestra da professora Sandra, da Fundação Japão, né? Que também é bastante interessante sobre a atualidade da educação no Japão. Hoje, como o meu tema foi história, então eu não falei, e mesmo porque a professora Sandra é especialista na área de educação e ela sabe muito mais do que eu, né? Então eu também vou assistir esta apresentação dela. Então, muito obrigado. Agradecemos, professor. Muito obrigada pela exposição. Eu disse para vocês, gente, que seria bastante conteúdo e teve realmente, ficamos muito gratos, então, professor, pela excelente exposição. Bem, como o tempo está um pouquinho apertado, eu não vou passar um intervalo. Para quem conhece um pouquinho das palestras da Abrademe, sabe que a gente passa um videozinho. Hoje eu, inclusive, ia passar um dos meus preferidos, mas vamos passar na próxima, então. Então, enquanto o professor bebe água, para dar uma descansada na voz, eu vou dando alguns avisos, tá bom, gente? Então, foram surgindo várias dúvidas no decorrer da palestra, dúvidas técnicas, né, que eu acho que eu consigo ajudar vocês. Então, é assim, essa é uma série, né, a série Ensino no Japão, nós temos 3 palestras, então essa foi a primeira palestra, o professor já apresentou algumas outras, né, as outras 2, então nós temos a segunda palestra, que vai ser no domingo que vem, e uma outra terceira palestra que é no outro domingo, no domingo seguinte. Então, sobre o certificado, somente terá certificado quem participar das 3 palestras. Então, será um certificado único, que vai conter o total das horas para quem participar das 3 palestras. Então, vai ter que fazer o acesso na palestra, na transmissão. Só se inscrever não conta como participação, ok? Então, se inscreveu, mas não participou, aí já não recebe o certificado, ok? Então, perguntaram até da lista de presença. Não tem lista de presença porque o sistema reconhece automaticamente. E aí, no caso, vocês podem entrar tanto pelo ingresso que vocês receberam por e-mail, tanto quanto quem recebe pelo Simpla, né? Então, no Simpla tem uma caixinha de ingressos que você consegue pegar todos os seus ingressos ali. Então, o Simpla, ele faz o reconhecimento, o link é o mesmo de acesso. Então, ele vai fazer o reconhecimento de quem acessou a palestra, ok? Então, o professor já explicou para vocês. A nossa próxima palestra será com os professores Alexandre e Samuel. Então, eles vão falar um pouquinho sobre as escolas brasileiras no Japão. Enquanto o professor estava fazendo a exposição sobre os Terakoya, principalmente, teve bastante comentários, né, sobre como os brasileiros veem, né, então a educação
sobre a importância da limpeza e como no Brasil é diferente. Então vai ser bem legal vocês verem também como funciona, né, as escolas brasileiras lá dentro do Japão. Então tem escolas brasileiras lá no Japão, vai ser bem legal. É um assunto bem interessante. Domingo que vem. Então se inscreva. Eu já vou enviar o link para vocês aí novamente. E aí no domingo seguinte, né, é a palestra da professora da Fundação Japão, a professora Sandra. Então, ela vai trazer um pouquinho da educação atual. O professor, como vocês viram, é um mestre Jedi em história. Então, a professora Sandra vai trazer a parte da educação atual, vai ser bem interessante. Então, para receber o certificado, tem que participar das 3 palestras. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail para a gente através do abrademe@abrademe.com, ok? A gente responde todo mundo por lá, é o nosso e-mail. E também eu já mandei para alguns, acho que eu já mandei no chat, né? Então, o nosso site, abrademe.com, lá também vocês podem conhecer nosso trabalho, nossos projetos. Ano passado a gente fez uma palestra exclusivamente sobre Terakoyá, o professor, né, fez uma palestra exclusivamente sobre Terakoyá. Vou mandar o link para vocês do nosso canal no YouTube. Lá a gente tem algumas palestras que a gente conseguiu disponibilizar aí para vocês. Várias pessoas me perguntaram do curso, né, de História do Japão. Vocês estão convidadíssimos para esse ano, já encerraram todas as vendas, o curso já finalizou, mas 2021 está passando tão rápido que logo 2022 chega e a gente já começa a nossa nova edição 2022 do curso de História do Japão. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, abrademe@abrademe.com. Ok? Bem, recados dados, acho que eu consegui esclarecer várias dúvidas aí que foram surgindo no decorrer. Agora, professor, eu peguei algumas dúvidas, surgiram várias, eu tive que pegar algumas poucas, por causa do nosso tempo, e ainda fala bastante também, né? Nossa associação fala bastante, pessoal. Então, a gente tem bastante coisa para comentar. Professor, logo no comecinho a gente tem uma pergunta. Qual o interesse da aristocracia japonesa pelo ideograma chinês? Foi apenas religioso? Não, como não havia escrita no japonês, você tinha só o japonês falado, né, que é um idioma totalmente diferente da chinesa. Era preciso ter alguma coisa para você registrar documentos, né? Você, por exemplo, faz mapa, você escreveu o nome do rio, né? E não tinha essa escrita japonesa, e você vai fazer um acordo, né? Um contrato, você não tem jeito de escrever em japonês porque só existia falado, não existia nada, né, para escrever. Que nem os nossos índios aqui no Brasil, né? Eles não têm, né? O tupi, tupi chama tupinambá, né? Que acho que era a maior parte do litoral aqui do Brasil, também não tem nada escrito, né? Então como é que você vai fazer um acordo? Você vai fazer um tratado, né? Como é que você vai estabelecer a divisa do seu terreno perante o seu vizinho? Não tinha jeito, né? Então a coisa era meio demarcado de memória, né? Até aquela árvore é minha área, dali para frente é seu, né? Eles derrubavam a árvore, né? Aí você ficava sem referência, mas era isso que acontecia. Então precisava ter, né? A partir de um certo momento que a sociedade vai se desenvolvendo, você tem necessidade de deixar aquilo registrado. E como se registrava? Em chinês, né? Então por isso que você tem que aprender o chinês para poder deixar feito registros, né? Para você não ter depois surpresas desagradáveis lá na frente, como do sujeito derrubar Sim. uma árvore que era seu marco, ele planta outra, né? No outro lugar e você fica perdendo aquele pedaço. Quer dizer, isso acontecia também naquela época, acredito. Então você tinha que ter alguma referência e essa referência era o ideograma chinês, que era o primeiro que aparece, né? Não tem outra coisa para usar no lugar. Então são duas línguas, né? O japonês e o chinês, duas coisas separadas que num dado momento você precisa registrar, tem que deixar escrito. Então você traduz para o chinês e você deixa registrado aquilo, né? Então, é isso que aconteceu. Daí o interesse da aristocracia, porque eles é que administravam o país, né? Todos os funcionários públicos são da aristocracia. Obrigada, professor. E mais uma coisa, o ensino atual do Japão, ele tem alguma característica do período Edo? Porque, assim, talvez o Terakoyá tenha mais, né? Por exemplo, a limpeza, a organização. A gente pode também falar que essa é uma característica
que veio desde aquela época no ensino hoje, como é que ficam as influências de antigamente para o ensino atual? Exatamente, essas características originais continuam, né? Mas também tem um lado racional aí, né? Quando você pega uma criança e ensina a arrumar qualquer coisa, arrumar sua casa, arrumar gaveta, né? Qualquer negócio, você está ensinando uma coisa positiva, né? Então, como já havia isso no Teracoyá, eles passam a adotar também, né? E também existe a questão da economia, né? Se você for pagar eh, faxineira, né, é um custo a mais para a escola. E aí cada criança limpa e o fato dele fazer a limpeza já ajuda, ele não suja, né? Quem limpa não suja, né? Então é uma coisa bastante inteligente, né? E isso já continua daquela época, desde aquela época do período Edo, e é muito positivo, porque você não consegue colocar em nossas crianças aqui no Brasil, a partir de amanhã vocês vão começar a fazer limpeza. Não dá, né? Então, no Japão já se começa com esse conceito de que você tem que limpar e isso é normal, né? O fato é que nem respirar, né? É obrigatório. Sim. Bem, como o nosso tempo está um pouquinho apertado, eu tive que reduzir bastante. Tem mais dúvidas. Eu vi que o pessoal tá mandando bastante, mas, gente, como nosso tempo é limitado, realmente a gente não consegue esclarecer todas, mas a gente agradece muito. Quem sabe aí fica até uma abertura aí para a gente fazer mais palestras aí, então já fica até o convite para o professor. Então, muito obrigada, professor, pela excelente exposição. Foi realmente muito interessante. Para quem já conhece um pouquinho do curso, já conhece também um pouquinho da história de ensino, mas eu acho que hoje a gente conseguiu aprofundar mais. Também agradeço ao Felipe, que está aí no chat comentando, então orientando o pessoal. E também a Cristiane Sensei, que está aí. Ela também é uma das professoras autores do curso, né? Então ela está aí ajudando todo mundo, respondendo algumas dúvidas também. Então ela já deu uma baita ajuda aqui para esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo no decorrer da palestra. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professor. E, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero contar com vocês, então, na nossa próxima palestra, no nosso mesmo Abrademe canal, no mesmo Abrademe horário. Espero conhecer melhor, então, cada um de vocês. Professor, muito obrigada. Pessoal, excelente semana, excelente domingo e até a próxima. Abraço, gente.